A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. Uma hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Boa tarde a você, amigo da AltV, a TV da internet, altv.com.br. Mais uma edição do Futebol em Rede para você. Estamos começando a semana. Eu tô com um pouco de frio. Boa tarde, Fábio Seródio. Boa tarde. Tá com frio? Tô São Paulo quente. hoje tá frio. O campeonato me deixou quente. O clássico. O clássico. Lá na Espanha, né, Seródio, quando jogam Real Madrid e Barcelona, os jornais, as pessoas falam assim: "Tenemos el clássico hoy". Sim. Ayer tivemos Buenos Aires se diz superclássico. Superclássico. Ontem um grande clássico no Itaquerão, na Arena Corinthians, como todo mundo gosta. Por que não Itaquerão? Você Porque também não não tem gosta? nada a ver. Arena Corinthians. Itaquerão, é no bairro de Itaquera, é uma homenagem ao grande É bairro Morumbinzão. da zona leste de São Paulo. Morumbinzão. É Morumbi. Morumbi, Vila Belmiro, Palestra, Itália já não é mais, né? Agora a Arena do Palmeiras, enfim. Olha, Por que não chamar de perdizão? grande clássico, 3-2 para o Corinthians. Palmeiras fica mais distante, ainda tem jeito. Para mim, o Corinthians já é o campeão brasileiro. E o seu destaque, Fábio Seródio? Tá com medo de quê? Eu vou de calma, que esse negócio de já é campeão brasileiro. Já é campeão. Não sei, Corinthians é capaz de fazer cada uma. Mas o meu destaque não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Não falar de Copa do Mundo. Pois o tal do exame antidoping do Guerreiro é capaz de matar o Peru na véspera da Copa, hein? Meu Deus do céu. Sem Guerreiro, o Peru tá morto. Não sei nem se passa pela Nova Zelândia. E o pior, não é só o Peru que tá morto, não. O Flamengo tá rezando pra tal da contraprova salvar a pele do Guerreiro. Que coisa, será o fim do Guerreiro? Olha, e tem uma coisinha que eu vou informar a você. E o espectadora, o internauta. O Guerreiro A morre. contraprova é a mesma prova, porque sim. a substância é a Isso eu mesma. sei. Ele não vai fazer xixi de novo, ou seja, normalmente a contraprova, até por ser a mesma coisa, vai dar de novo o doping. Aí vão tentar explicar o que aconteceu. Tá. Eu só não sabia, Seródio, eu não sei se você já tinha percebido, que antigripal deixava traços de cocaína. Eu não. Eu não sabia. Eu não sabia disso. Aliás, o Guerreiro já pegou dengue quando estava no Corinthians. Verdade. Agora pegou uma gripe à base de cocaína na Argentina. O Guerreiro. Traços de cocaína. Que coisa, não? E mais irônico ainda, né? Você pega no antidoping contra o time do Maradona, aí também já é demais. É a suprema ironia. Eu sei Mas que olha, matou boa o sorte ao Peru. Guerreiro. Eu gosto dele, viu? Sempre tive Gosto boa muito convivência. dele. Muito boa gente e, na minha opinião, um excelente jogador. Excelente centroavante, é verdade. O melhor que tem no Brasil. Bom, já vamos falar disso, de muito mais, do Campeonato Brasileiro que voltou a pegar fogo. E por onde anda Vander Luiz? O nosso Oli. Não sei. Por onde está? Por onde anda? Oli. Onde está você, Vander Luiz? Boa tarde, Quartarolo, Fábio Seródio. Claro que vou destacar aqui o Corinthians, que é um time que não tem jogado bem, mas quando acuado, se não vai na técnica, vai na raça. O São Paulo, que já está quase brigando por vaga na Libertadores, e um pouco de seleção brasileira também com esses dois amistosos na Europa. Aliás, será que o Tite atingiu o padrão europeu? Eu acho que já é um dos melhores técnicos do mundo, na minha opinião, hoje. Também acho. Hoje. Agora, vamos aguardar, né? Esse negócio do São Paulo buscar Libertadores, também vamos falar sobre isso. Eu quero falar. O São Paulo precisa só torcer para o Flamengo ganhar a Sul-Americana e o Cruzeiro e o Grêmio ganhar a Libertadores. Você Daí sabe ele entra. que eu tive fazendo contas. Você estava fazendo conta? Eu liguei o Data Seródio? Não. Eu liguei pro Alegrão. Ah, Alegrão. Aí o Alegrão falou que subiu. Hoje o São Paulo tem mais chance de Libertadores do que de rebaixamento. Não me diga. Mas o Alegrão não toma antigripal, não. Não, né? Mas depois eu falo disso. Mas esses caras descobrem umas coisas, né? Aliás, esse Alegrão, que também é conhecido como Tristão de vez em quando, disse há poucos dias que com 47 pontos não cai. Não me diga. Não cai mesmo. Até eu que sou burro sei disso, né? Eu vou fazer um curso de matemática. E vai ganhar dinheiro com isso. Eu vou entrevistá-lo. Olha, dentro de instantes a gente volta para o nosso primeiro intervalo para o Futebol em Rede. Venha para a rede você também. Participe, faça interação com o Futebol em Rede.
WhatsApp 11 991807664. 11 991807664. Mande sua mensagem de voz ou de texto. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em rede para você aqui na AltV, a TV da internet, altv.com.br. E temos também as rádios do interior de São Paulo, nos acompanhando também no Vale do Paraíba, meu caro Fábio Seródio. Olha, no Vale do Paraíba tem a difusora AM 570 da cidade de Taubaté. Também temos em Presidente Venceslau, a Venceslau AM 610. Essas estou transmitindo o programa e tudo vem aí, já estão começando, hein? Bragança AM 1310 de Bragança Paulista e também a nova bebedouro AM 1180 de Bebedouro. Vem pra rede você também. Já estão na rede. Bragança Paulista, Bebedouro, Presidente Venceslau e Taubaté conosco aqui também. Olha, boa tarde para vocês, boa semana. Hoje a Karen Eckmaier não veio, o Celso de Freitas está dando uma força para nós. Não foi uma troca justa. Não foi uma troca justa, mas... Olha, aliás, tem uma perguntinha aqui que ele já nos passou, né? O Gabriel Ribeiro de São Paulo perguntando, que é o assunto da cidade, é o tema de várias matérias hoje. O Cleison, como titular, deu novo fôlego à equipe do Corinthians, Fábio Seródio. O Mike Cleison? Mike Cleison por quê? Ele arrumou uma confusão no intervalo com Ele o Felipe Melo. Sim, mas eu não vou dar crédito para burro, né? O Cleison arrumou confusão com o tal do Felipe Melo no intervalo do jogo. Que jogou a munhequeira nele, ficou nervoso. Nossa, vou falar pra foi uma agressão em tanto, não? Meu Deus. Pitbull parecia Leste, hein? Nossa. E aí, a entrada do Cleison no time do Corinthians me surpreendeu. Eu, a semana passada, cheguei a comentar aqui mesmo no programa, que se eu fosse o Carille, eu não punha a mão, não mexia no time, porque ia complicar. Não é que ele mexeu e deu certo? Parabéns ao Carille. Foi muito bem o Cleison, só não entendi uma coisa. O Carille disse que o Cleison não pode jogar 90 minutos. Mas por quê? Eu acho que é condição física, né? Mas peraí, nós estamos no final da temporada. Estamos em novembro, né? Vai esperar ele melhorar, vai acabar a Copa do Mundo? Jogou bem o Cleison. Aliás, o Jadson que deve estar pensando no assunto até agora. E o Jadson entrou mal. Entrou mal no jogo, levou cartão amarelo, está fora do próximo jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Mas ele não gosta muito de jogar contra o Atlético Paranaense. É verdade. Aliás, é o time que o formou. O Cleison é bom jogador, tem habilidade, enfrenta o adversário. Eu acho que o Arana voltou a jogar bem, talvez até com a presença do Cleison. O Romero pela direita foi bem, fez um gol em impedimento. Há muita reclamação por aí. Verdade, e com razão. foi impedido. Palmeiras vai fazer DVD, aquela coisa toda. Mas só deu para ver no replay. Mas mesmo assim, estava impedido. Aliás, estava impedido. Mas o Bandeira está ali para esse tipo de lance, senão vou eu. É verdade. Errou. O Romero realmente estava adiantado, estava em impedimento. O pênalti eu achei que foi. Tem gente que não marca, tem gente que não marca. Foi rigoroso, mas foi. E o Edu Dracena, né? O zagueiro quando aparece correndo atrás do atacante, é porque alguma coisa está errada e está mal colocado. Essa que é a grande verdade. O Jô voltou a jogar bem, né? Jogou muito bem. O Camacho, a entrada do Camacho também foi muito boa. Eu gosto dessa dupla de área do Corinthians. Muita gente acha que o Pablo
É um jogador extraordinário, eu Não. acho um bom zagueiro. Acho um bom zagueiro. Mas E de também vez em quando. extraordinário. Não, de vez em quando ele espana, eu prefiro dos dois. O Balbuena. Eu também. Eu acho que é mais zagueiro. O Fagner voltou a jogar bem, o Cássio jogou bem, uma boa partida. Enfim, o Corinthians voltou a ser um time comprometido, como vinha Mereceu. sendo no primeiro turno. Já é campeão brasileiro. Não. 8 pontos a mais que o Palmeiras, ou seja, tem 2 rodadas a mais que o Palmeiras, tem 6 pontos a mais que o Santos. Não vejo tanta força assim no Santos. E tem uma pergunta aqui, é sobre um assunto que aconteceu no intervalo, como você já citou. O Klaus Naves, aqui de São Paulo, é parente do Mauro Naves, nosso amigo. Que Ele é isso? ciumento com a filha dele. Mauro. Nossa, o Mauro Naves é demais. Mais uma confusão do Felipe Melo. É marketing pessoal ou é desequilibrado mesmo? É burrice. Que coisa. Ele tá no esporte errado, amigo. Ele podia estar no boxe, ia fazer um sucesso. Aí ia danado. apanhar muito, viu? Porque Se tá no boxe, ia fazer sucesso. Pelo menos ia arrumar encrenca. Olha, eu te juro. Você olha a carreira desse jogador. E não é mau jogador. Não né? é mau Não jogador. é mau jogador. O que aconteceu? Será que ele colocou o dedo na tomada? Alguma coisa aconteceu. Não pode ser. Será um vírus? Não pode ser. O cara ficou completamente tonto. Arruma briga no clube, arruma com o técnico, arruma com o adversário. Se ele brigar com a mulher, eu vou botar ele pra dormir na sala, amigo. Ah, nego. Que isso? E mais um adendo, né, Fábio? Ele tá no Palmeiras ainda, porque o Palmeiras não sabe como mandá-lo embora, porque realmente a indenização é alta demais, nem a dona Leila Crefisa quer pagar. De jeito Então nenhum. ele foi reintegrado para ficar lá no banco. Se ele for à justiça, o meritíssimo juiz vai perguntar para ele: o senhor está trabalhando? Vai todo dia no clube? Vou. O senhor treina? Treino. O senhor é escalado, convocado? Sou convocado sim, mas o senhor não joga. Aí também já é contra o já. treinador. Então, estão cumprindo tudo com o senhor? Estão. Então não enche o saco. Agora, esse garoto, garoto sou eu, daquele, né? Ele já é um velho de futebol. Esse rapaz tem uma M na cabeça, hein? E não é M de massa encefálica, não, hein? Esse cara. E outra, o Jô será julgado quarta-feira pelo vídeo por aquele chute no Rodrigo da Ponte Preta no domingo passado. Devia ser punido escrevendo 300 vezes na Mínimo, lousa. mínimo. Burro, É verdade. burro, Né, burro. co- Que o jogo foi burro. É burro com vários R's. Burro. Conheço um repórter que fala burro. E o João merece. Verdade. Agora, ele pode pegar no mínimo 4 jogos, Não vai se pegar o nada. departamento jurídico do Corinthians não desqualificar de artigo. Mas- Só que hoje o STJD já está atrás do vídeo aí do Felipe Melo, hein? Vai se suspender ele, que graça tem. Ele vai ficar de folga no final de É semana. o STJD de Portugal que está fazendo isso? Não, mas não adianta, tem que tomar uma posição Só a posso falar respeito uma do coisinha assunto. rápida, Pode, né? claro. Eu sei que o Wander tá doidinho para falar do clássico. Espera aí, Wander, já já. Tomara que ele tenha assistido o jogo inteiro, que da outra vez ele dormiu, acordou. Bom, Só o primeiro tempo. olha, o Corinthians mereceu vencer. Entrou em campo com vontade. O Palmeiras parece que entrou em campo pensando no empate e depois o balde já tinha virado, não tinha mais jeito de fazer nada. Verdade. Por favor, não adianta mandar carta pro Papai Noel. Me sinto prejudicado, Belo. Que negócio é esse? Na hora que fazer alguma coisa, faz. Na hora que deixou cair o balde, meu amigo, tá esparramado já. Não tem mais o que fazer. Vai procurar treinador, porque o cara colocou em campo um time para jogar pelo empate na casa do adversário. O adversário com a corda no pescoço, arriscou, não? Fazer o quê? Não adianta mandar carta para Papai Noel. Já foi. Um abraço. Você já mandou alguma vez carta pro Papai Noel? Mandei. E teve resposta? Não. Mentiroso. Se falasse que tinha, eu ia chamar de mentiroso. Eu falei Olha, que não. eu deixava a meia na janela. É? Aí chegava o dia seguinte, tava cheio de gelo, aquela coisa, mas nunca teve Eu presente. tentei viu? deixar, eu morava lá na Moca, deixei a meia na janela, morava perto do Tinha uma Citrem. pizza dentro. Não, levaram a meia. Que coisa. É São Paulo, Brasil. Olha, tem razão Fábio Seródio, o primeiro tempo do Palmeiras foi ridículo, começou bem até, depois se perdeu. O segundo tempo foi um pouco melhor. Eu não acho que o Palmeiras tenha jogado mal no segundo tempo. O Palmeiras não precisa se desesperar. E o Alberto Valentim é um técnico iniciante ainda, vai errar e vai acertar. Mas também para falar desse assunto, o Wander Luiz que está lá na tela pulando. Calma, Wander, agora é você. Ele está no quarto hoje, você viu? Porque hoje ele não tá frio lá em São Roque. hein? Então ele fez as Ele tá pazes com a chefe. escondido, deve ter feito as pazes em casa. Oi, Wander Luiz.
Oi, Quartarolo, Fábio Seródio. Bom, quero começar aqui falando do Corinthians, né? Essa vitória em cima do Palmeiras, falar do Corinthians e do Palmeiras, né? Mas eu queria destacar o seguinte, o Corinthians demonstrou que é um time que quando precisa, quando está acuado, tem resolvido. Posso considerar o jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, onde o Corinthians saiu vitorioso. Mesmo o jogo da volta contra o Grêmio, onde o Corinthians empatou, mas não perdeu em casa, uma derrota ali seria terrível. E nesse jogo contra o Palmeiras, mais uma vez o Corinthians demonstrou que quando a situação aperta, mesmo que não esteja apresentando o mesmo futebol do primeiro turno, o grupo vai para cima, se une na raça, na determinação, garantiu a vitória em cima do Palmeiras. Mas tomou sufoco também, né? Fez gols, abriu vantagem, mas terminou tomando sufoco. Então o Corinthians não apresenta o mesmo futebol do primeiro turno. Caiu muito de produção, mas merece ser campeão, porque quando está pressionado, é um time que tem se esforçado. E se não vai na técnica, vai na raça, como nos bons tempos do Corinthians da fiel torcida. É isso aí, Vanderlei. Tá a barba por fazer, tá meio largado, hein? Ah, mas fez as pazes. Quer dizer, ele voltou, mas tá faltando alguma coisa ainda, né? Mas você já volta já, viu, Vanderlei? Olha, vendo e assistindo futebol em rede aqui na AltV, a TV da internet, o Fernando Meira Dias, conheço o Fernando. Boa, gente. Diego Vinhas, Paulo César Gonçalves, Fábio Inácio e José Fernando do Nascimento. Obrigado, gente. Venha pra rede. Obrigado. Estamos aqui. Já voltamos para falar mais desse Corinthians, da arbitragem de ontem e também de outros times que estão aí brigando no Campeonato Brasileiro. Até já. Futebol em rede. Futebol em Rede volta já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em rede, venha pra rede você também, aqui na AltV, a TV da internet, no nosso Facebook. Tá no Facebook da AltV também? altv.com.br. Você pode participar pelo nosso WhatsApp que está aí também no vídeo, mas a gente informa para você qual é mesmo, para os ouvintes que estão no interior. 11 99180 7664. 11 99180 7664. Hoje não é a Karen, mas você vai ouvir ou não, vai entregar a sua pergunta, a sua mensagem para o Celso Freitas. Olha, eu vou falar para você, hein? A recepção é a mesma, mas a beleza não, né? Aí não vamos forçar a barra. Não. Mas o atendimento continua especial. Continua especial. Gosto dele. Olha, um abraço para a presidente Venceslau, Taubaté, Bragança Paulista, Bebedouro, toda aquela região ali do Vale do Paraíba, também ali na região de Bragança Paulista, que nos acompanha também em futebol, em futebol em rede. Estou confuso aqui, né? Futebol em rede. Em ou no? Em futebol em rede. Em rede. Obrigado. Venha para a rede você também. Olha, sobre o jogo de ontem ainda, o Palmeiras reclamou muito durante a partida, uma pressão, para mim, que não devia ter, contra o Daronco para expulsar o Gabriel, né? Quem fez a lambança foi o Bandeirinha. Olha, o Palmeiras é o único que não pode reclamar desse tipo de situação. Você lembra do Campeonato Paulista? Foi, Thiago E Peixoto. que o árbitro deu cartão vermelho pro cara errado? Era o Gabriel. Então. Passou, amigo. Para de reclamar, mas que coisa. Vai aparecer no nono. Reclama da pizza. A pizza não tá boa. Mas Reclama não do tá tomate. boa. Come e não reclama.
É, só da moca, meu. O homem não reclama, que coisa. Agora, o negócio é o seguinte, né? Perdeu Serode? porque o adversário estava mais disposto, o adversário foi Tava melhor. mesmo. É só contar nos dedos, ó. Quantas vezes o Corinthians chutou no gol? Quantas vezes o Palmeiras chutou no gol? Vai notar a diferença. Mas o Palmeiras no segundo tempo melhorou, É. só que aí falta a qualidade. 3 bolas, ou a chamada segunda bola, o- caíram ali na frente Aquele- da área. aquele Adivinha no pé loirinho, de quem? Do aquele- Egídio. Sim, A mas bola tá viajando até agora. Sim, mas o Egídio eu não discuto. Mas a bola caiu no pé dele. Não, claro, azar da bola. Agora, aquele É verdade. loirinho, como que chama? O Roger Guedes. Isso. Ele teve a bola do Tem jogo. também o No Tietê. minuto final. Não, a bola- ficou todo mundo parado na defesa do Corinthians, ele pegou a bola na hora de cruzar. Aí avacalhou. Parecia uma calopsita. Coitado, mas aí também foi o último minuto. Não dá pra A culpar o tintura Roger Guedes, atrapalhou né? a cabeça. Ah, abre o olho! Tava o cara entrando livre, o centroavante. O Borja, que é um bom jogador, mas também ainda não vingou. O grande jogador do Palmeiras, mais uma vez, foi o Moisés. Ah, pra mim, o grande jogador do Palmeiras Muito foi bom Ademir jogador. da Guia. O Ademir da Guia no passado. Sim, Ontem. mas você falou o Ontem grande foi jogador o do Moisés. Palmeiras. Agora, quanto a essa situação do Gabriel, o torcedor tem que entender, porque o cara lê a regra fria, a letra fria. Não, o jogador só volta com autorização do árbitro. É verdade, é o que diz a regra. Só que o Bandeira é auxiliar do árbitro. Há um intercomunicador entre os dois. E quantas vezes você, na beira do gramado, vê o Bandeira fazendo assim para o cara não entrar? E ontem ele fez assim, porque ele se confundiu também com aquele gesto do Daronco pedindo para o Cássio bater o tiro de meta. Só que tem uma coisa, o jogo estava paralisado, o Gabriel voltou, não atrapalhou nada no jogo, não fez nenhuma falta, não foi direto participar. Ele também entendeu que tinha que entrar. E daí entrou a humildade do árbitro, eu achei. Porque no Campeonato Paulista, o Thiago Peixoto achou que o Gabriel tinha participado do lance, nem tinha participado, tinha feito a falta, foi lá e expulsou o jogador errado. E eu, inclusive, conversei com membros daquela equipe de arbitragem, eles me disseram o seguinte, nós o avisamos várias vezes que não era. E ele não teve a humildade de chegar lá e falar, desculpa, estou ouvindo mal. Do que você está falando? O cara ia falar para ele assim, ó, quem fez a falta não foi nem o Gabriel, nem o Maicon, foi o Pablo, que deu uma voadora, né? E você está expulsando o Gabriel. Se ele tivesse essa humildade, teria evitado um problema para o Corinthians naquela ocasião. Depois o Corinthians acabou ganhando o jogo, mas ele arranjou um problema para a carreira dele, que estava decolando, e ele voltou a ser um árbitro Série B. Espaço. Exatamente. E agora tomou uma cabeçada no fim de semana lá no Recife, né? Foi ele. Quer dizer, ele arranja a confusão. O Daronco, que é um árbitro muito mais rodado, um árbitro FIFA. Fortão. Exatamente. Fortão, como muita gente gosta por aí. O que ele fez? Saiu do seu pedestal, do meio-campo, e foi conversar. O senhor Bandeira, o que aconteceu? Não, eu autorizei, achei que você tinha dado sinal para ele voltar. Ok, segue o jogo. Acabou. Não tem que expulsar o jogador, sabe? Até porque o Gabriel foi induzido a um erro. Então você tem que entender. É você parar debaixo de uma placa, pare, para desembarcar uma pessoa que está doente, alguém numa cadeira de roda. Você acha que o guarda tem que multar você? Sabe, tem que ter coerência. A letra fria da lei é uma coisa, a aplicação da lei é outra, e por isso que existe juiz. Eu vou falar um negócio, vou dar minha opinião, depois se quiser, analisa. Eu gostava, né, porque não morreu, do Mário Viana. Porque era o típico comentarista de arbitragem. Errou, acertou e acabou. Junto com o árbitro. Porque senão o tonto que fala que a regra é clara, não descobre que se ela é tão clara assim, não precisa de interpretador, né, Belo? É verdade. Não, e a lei, toda lei tem que ter uma certa interpretação Sim. e coerência. Então acabou, acertou, errou, Você tem segue que o levar barco. o agravante e atenuante, Segue tem o dos barco. dois lados. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas. 3 horas da manhã o cara passou no sinal vermelho. Mas se ele estava sendo perseguido por um bandido, se ele se sentiu desprotegido, tudo isso você tem que levar. Errando no trânsito, mas tudo bem. É verdade, rapaz. Você sabe que eu tomei uma multa uma vez, Peso na 2h51 da manhã. Não, eu Que hora? recorri. Vou falar uma coisa que Que você... hora que foi? 2h51 da manhã. O que o senhor estava fazendo na rua essa hora? Voltando do Morumbi. O senhor é um senhor casado. Verdade, há muito tempo. Aí veio a multa. Aí eu expliquei, olha, não dava para... Você explicou pra quem? Pro Jari lá para... Pensei que era pra Dona Creuza. Não, a Dona Creuza nem sabia. Fiz o recurso. Você sabe que eu ganhei? Puxa, deram razão a mim. Agora,
Não era o mesmo advogado que... Não, mas eu acho que isso aí é coerência. O cara tem que levar em consideração. Primeiro, numa situação dessa, primeiro a sua segurança, depois a lei, né? Você não... E aí dá mais em São Paulo, 3 horas da manhã, você vai ficar esperando o sinal abrir? Você ficaria? Eu não. Então, nem o Gabriel esperou. Eu tô na cama dormindo. Só ficar fazendo Nem, essas coisas nem 3 sempre. horas da manhã. Aliás, uma pergunta aqui do Henrique Albuquerque, aqui de São Paulo, que na verdade voltou tudo à normalidade, ou seja, Corinthians virtual campeão e o São Paulo já na Libertadores. Não. Aí não. Calma. Já tá na Libertadores? Não, chance tem. Se a gente esculhambava quando tava com o pé no balde, agora que tirou, vamos falar real. Tirou um pé, né? Mas tirou. Tá bom. Ainda tem chance de rebaixamento, que ninguém nos ouça. Não cai mais também, não. Se tem chance de rebaixamento, tem chance de Libertadores da América. O Tristão, ou melhor, o Alegrão, fala isso. Os números são claros para o Alegrão. Bom, Então, chance tem. Mas para chegar lá, o Grêmio tem que ser campeão da Libertadores. Flamengo da Mas Sul-Americana. nem precisa, vai. O Flamengo tem que ser. Porque Não, daí é não, nem G9, é precisa. G9. Basta o Vasco, que está enrolado com a eleição, começar. Ixi. E aí o São Paulo não Mas você fizeram viu que nenhuma... tem candidato novo agora no Vasco, o Eurico Miranda. Quer ser novo. presidente. Ixi, Porque mas ele peraí. É o único clube do mundo em que a situação tem uma posição. Dentro da situação. Não, os dois são na mesma chapa. Olha, O Horta era vice do Eurico. Agora não é mais. mas no Vasco da Gama tem umas situações lá que para explicar, é complicado. Teve uma eleição que o Eurico era candidato a presidente numa chapa e a vice na outra. Meu. E ele conseguiu se eleger, né? Mas como vice ou como presidente? Não, ele conseguiu se eleger como presidente, mas se não desse, ia como vice, ou seja, ia continuar mandando. E o Vasco da Gama aceita esse tipo de coisa, é o estatuto do clube. Porque você vota no conselho e aquele conselho é que vai indicar depois o presidente. É meio eleição americana, né? Que ganha um não e é entra americana, outro. não que eles não façam essa bagunça toda. Ah, fazem. Não, lá é a tem bagunça vezes que conta organizada. até com a ajuda russa. Não, a bagunça lá é organizada. Esse sim. negócio de conselheiro colocar presidente já é um rolo. Não é bagunça, é rolo. Agora você citou o São Paulo aí, o Vanderlei quer falar do São Paulo Futebol Clube também, que acabou fazendo a sua parte nesse fim de semana. Ganhou de 1-0 do São Paulo Atlético pega Goianiense. Chapecoense no Morumbi na Na quinta-feira. quinta-feira, no Morumbi não, Pacaembu. Ah, vai ter outro show daquele Não, vendedor de bolacha? o jogo é no Pacaembu, pelo que eu saiba. Se eu estiver equivocado, me perdoe, né? Internauta. Mas o cara já acabou e o também show. ouvinte do Futebol em Rede, aqui Futebol em Rede na AltV para você e para as rádios aí espalhadas pelo interior de São Paulo. A verdade é que tem jogo quinta-feira contra a Chapecoense. É um jogo para que o São Paulo vença e confirma definitivamente essa saída aí já sai. de fuga de rebaixamento. Vai. Mas por falar no São Paulo, depois a gente vai falar mais. Depois eu vou querer saber também um negócio sobre o Alberto Valentim com você, mas é uma outra pauta. Será que o Vanderlei está no mesmo lugar? Bom, Não, se deve ele mudou tá, né? de quarto é porque brigou de novo. Será? Vanderlei, vai você. Quero destacar sim o São Paulo agora. Olha como é que está o nível desse campeonato, né? O São Paulo numa situação muito difícil, complicado, ameaçado pelo rebaixamento, mas bastou se acertar um pouco, conseguir vitórias seguidas. Olha onde está o São Paulo. Daqui a pouco já está brigando por vaga na Libertadores. Então o São Paulo, que não vai cair, né? Agora tá comprovado que não vai cair mesmo. Mas mesmo quando eu estava naquela situação mais difícil, eu não acreditava no rebaixamento do São Paulo, porque a concorrência está ruim demais. O São Paulo não estava jogando bem, mas a concorrência também jogando muito mal. E nisso aí de concorrência jogando mal é o caso da Ponte Preta, né? Você viu que a Ponte Preta aí estava ali no meio da tabela, enroscou alguns jogos, foi bem contra o Corinthians, mas perdeu para o Bahia e está numa situação complicada. Então o São Paulo que não vai cair, acreditem, já está pensando em Libertadores. O São Paulo melhorou, mas essa é mais uma prova do baixo nível técnico do Campeonato Brasileiro. Vanderlei, São Paulo melhorou. O Vander não nos ouça. Melhorou, mas ganhou do último colocado por 1-0. Mas o Corinthians perdeu E o em gol casa foi por sem querer, 1-0. pum. O gol do Hernandes, que aliás, uma informação hoje do jornal O Estado de São Paulo,
é que o Tite já avisou a diretoria de São Paulo que vai convocar o Hernandes. Oh, que Eu só susto. quero saber para quando, porque esse jogo aqui... O Tite avisou a diretoria do São Paulo, eu falei, ih, A cara. CBF, no caso, né? Mas a sexta-feira, agora, o Brasil enfrenta o Japão. Isso. E No depois- dia 14, terça-feira que vem, enfrentará a Inglaterra em Londres. Então. E depois só volta a se reunir em março do ano que vem. Ah, deve ter uma festa de Natal. De repente o Tite tá querendo levar ele por aquele É, jogo. porque não dá para entender, avisar agora. Se fosse para esses jogos, tudo bem. Acho até que ele está jogando um bom futebol, se bem que toda vez que ele foi para a seleção, Ó, o ele Tite não não é jogou tão ao time. desorganizado e o Edu Gaspar é um excelente sujeito profissional pra caramba. Duvido que convidar o rapaz quando não tem jogo. Será que essa história é verdadeira? Não, eu não, como diria Sérgio Orindi, eu não desminto informação de ninguém. Mas Mas também não, é uma mas eu informação só de um acho órgão estranho. importantíssimo que foi dada hoje aí e que a gente está só Pelo amor repercutindo de Deus, aqui. eu não sou contra o órgão. De repente alguém contou para o jornalista. Com coisa errada. certeza, porque quem de nós nunca foi usado por uma fonte? Não, normal. Não é verdade? Normal. Olha, vendo o futebol em rede, venha pra rede você também. Henrique Machado, Fábio Camilo, Ricardo Nonato, Daniel Martinez, Rubens Pali e Sônia Scar. E o Lourival Narres Costa está reclamando. Gol impedido, pênalti inexistente. Desse jeito não dá. Ah, dá. Fica tranquilo que dá. Não tem problema nenhum. Papai Noel tá aí, manda uma carta. Manda uma carta, ou então vai reclamar lá em Aparecida, né? Não tem faz jeito. isso. O rapaz está prestigiando a gente, você fala. Não, mas eu tô falando uma boa. Aí, Ele está Aparecida, revoltado. receberam umas bênçãos. A culpa é do Valentim, não é? Não, deixa o Valentim aí. Aliás, vou falar já sobre o Valentim e também mais sobre o Hernanes e o São Paulo. Já a gente volta aqui no Futebol em Rede. Venha pra rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Ele sempre quis ser um herói. Só que ser um herói nunca foi fácil. O tempo passava e ele estava sempre pronto para ajudar quem precisasse. Às vezes sentia medo. Mas a vontade de ser um herói estava no seu sangue. Em alguns momentos, teve bastante tempo para pensar sobre isso. Ele nunca desistiu de salvar uma vida. Mesmo que às vezes alguém precisasse salvar a sua. De tanto tentar, resolveu se cadastrar como doador de medula óssea, mas descobriu que a cada 100 mil voluntários, só um é compatível. Até que um dia recebeu um telefonema que mudou tudo. Eu sou compatível! Eu vou salvar uma vida! Salvar uma vida pode ser mais fácil do que você pensa. Seja um doador de medula óssea. Você também pode ser um herói. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em Rede aqui na AltV, a TV da internet, altv.com.br. E também, se você quiser participar, pelo nosso WhatsApp, Fábio Seródio. Isso, o WhatsApp do programa, a gente coloca na tela, 11 99180 7664. 11 99180 7664. Mande a sua pergunta, participe. Você também. E aqui no Facebook da AltV temos também a presença e nos acompanhando as rádios de Presidente Prudente, Taubaté. Também já estamos com as emissoras de rádio participando conosco em algumas ações. Bragança Paulista e Bebedouro. Por favor, os nomes das nossas parceiras, meu caro Fábio Seródio. Em Venceslau, em Presidente Venceslau, a Venceslau AM 610, já na cidade de Taubaté, a difusora AM 570,
E participando conosco também em Bragança Paulista, Bragança M1310 e na cidade de Bebedouro, a nova Bebedouro M1180. Ô Fábio Seródio, muito você tem falado agora do São Paulo e falando seriamente que ele tem chance de ir à Libertadores, porque daqui a pouco vai ser G20, né? Vai todo mundo e se bobear, o campeão também da Série B. Eu acho até que tem time demais do Brasil, na Libertadores também da Argentina, deviam dar uma enxugada em tudo, mas isso é assunto para outro programa. A participação do Hernanes tem sido eficientíssima nisso. Eu considero o Hernanes o melhor jogador do segundo turno do Campeonato Brasileiro, pelo que ele tem feito com a camisa do São Paulo. Até, tanto é que já falam, porque aqui a cada semana tem um que a gente convoca para o título, para a seleção brasileira. Tem que estar ajudando. Era o Vanderlei. Aí o Vanderlei andou tomando uns gols aí defensáveis, já não se fala tanto do Vanderlei. Agora é a vez do Hernanes. Daqui a pouco vai ser de novo um jogador do Grêmio, um jogador do Corinthians e assim por diante. Mas nesse momento é o momento do Hernanes e merecidamente. Ele tem jogado um bom futebol e o que já começa a preocupar o São Paulo é que ele tem contrato de empréstimo somente até o ano que vem, né, até metade do ano. Já não tá bom? Mas sabe, o ano vai até dezembro aqui no futebol brasileiro. Né? O São Paulo já tinha que se coçar e fazer alguma coisa. Exatamente isso. Então o Hernanes tem sido uma figura providencial nessa recuperação do São Paulo Futebol Clube, que na minha opinião, eu não sou matemático, mais 2 pontos o São Paulo não cai mais, 45 não cai mais. O São Paulo cair, eu já não acredito mais. Não cai. Agora, tem 6 rodadas, né? Agora para Libertadores, precisa ventar a favor e matar. Muita coisa pode acontecer, tem que acontecer. Agora também, atenção, torcedor são paulino, nossos amigos, o São Paulo é grande demais para fazer festa porque fugiu do rebaixamento. Isso é pro Vitória da Bahia, pro Atlético Goianiense, pra Chapecoense, pro Figueirense. Times simpáticos, é verdade. Curitiba tem feito festa quando foge. O São Paulo tem que brigar lá em cima. Não existe troféu, não tem volta olímpica, não tem faixa para fugir do rebaixamento. O ano foi pífio. Agora está se recuperando, tem chamado a atenção, a torcida tem comparecido, empurrado o time. A melhor coisa do São Paulo nessa temporada foi a torcida. Exatamente. E a torcida tem comparecido, empurrado esse time no Morumbi, no Pacaembu. E quando eu falo torcida, eu falo da torcida verdadeira. Aquela que vai no jogo quarta-noite, perde ou ganha no domingo de manhã, no dia seguinte de manhã vai trabalhar, né? Não é torcedor profissional, organizado, é torcedor de futebol. O cara vai lá, compra a camisa do time dele, o cara compra os motivos do time, o cara paga um ingresso. Os motivos é legal. Você gostou dos motivos? Os motivos é legal. Vou falar pra minha mulher, amor, compre os motivos. Comprei os motivos pra nós. Você acha que o Hernanes realmente foi o Hernanes é um jogador diferencial? Não é nada acima da média. Nada. É um jogador mediano, muito bom jogador. É bom, esforçado. Não, pro futebol de hoje já tem. Pro futebol do São Paulo ele é extraordinário. É um novo aí. Mas para por aí também, não é para ir muito além disso daí. Acabou. Agora o São Paulo é um clube que precisa ser repensado. O São Paulo por muito tempo foi o top dos clubes brasileiros. E agora é top. Hoje, você vê o Morumbi, daqui a pouco vai disputar com o Coliseu para saber quem é que está caindo. Não pode, amigo. É vergonhosa essa situação. São Paulo não poderia ter parado no tempo. Parou. Agora tem que ser repensado. Do jeito que está, a coisa um dia cai de vez. Esse ano, estão passando um sufoco que não era para nunca passar. Já passou ano passado. Passou ano passado. Agora está passando sufoco de novo. Eu não consigo entender certas coisas, como, por exemplo, a nossa gloriosa Portuguesa de Desportos, que alguém devia fazer alguma coisa, porque faz parte do patrimônio histórico da cidade. Verdade. A Portuguesa está entregue ao Deus dará. Talvez você nem saiba, mas perdeu a semifinal da Copa Paulista para a Ferroviária em casa. Ou seja, adeus Série D do ano que vem. Adeus tudo. Adeus tudo. Aliás, o Canindé já está um fiasco total. Outro dia eu fui lá, o cara reclamava que o presidente tem que mandar fazer um gato, porque cortaram a luz. Que ficou louco. Alguém precisa ajudar. É um patrimônio histórico da cidade. O São Paulo não pode parar no tempo, ficar esperando que caia a chuva, vamos esperar, vai cair ouro. Não vai cair ouro.
O Morumbi foi construído na década de 50. Depois disso, o São Paulo parou de evoluir. Era para ter uns 5 Morumbi. Não tem. Parou tudo. Fizeram o CT. Aí deu a louca no Juju. Quem não conhece o Juju, era o Juverão. O Juju mandou todo mundo embora. Esse é bom demais, manda embora. Aquele é bom demais, manda embora. Resultado. Estava caro? Ficou caro. Aí o que agora? aconteceu? O CT, que era um exemplo, já está em 5º lugar. Parou tudo, amigo. Não pode ser assim. Não pode deixar. Não é não evoluir, é parar no tempo. São Paulo parou no tempo, infelizmente. E mais uma coisa, né, Seródio? Porque o torcedor analisa muito o gramado, o que acontece no jogo, né? Mas havia uma estrutura no São Paulo que funcionava, estava azeitada. E a gente já viu acontecer em várias empresas esse tipo de situação. É claro que você vai se renovando, as pessoas vão saindo, mas elas vão deixando um legado. E é bom que haja uma convivência daquele que está lá, mais experiente, e aquele que está chegando. Então, esse não serve mais. Professor Turíbio, não serve mais. Põe outro. Marco Aurélio Cunha, só enche o saco, não serve. Vai para lá. Aí outro, e vai esvaziando. E daí o pessoal que chegou, a chamada nova mentalidade, nem sempre é aquilo que, sabe, se a máquina está funcionando, você tem que melhorar sempre, está azeitada, estava num bom andamento, estava muito à frente dos demais clubes do Brasil, era um time ganhador. Há também aquela história no futebol, que não é lenda, é verdadeira, você fica refém dos campeões. O São Paulo ganhou muito e também começou a gastar mais para manter jogador, contratar jogador. Aí começou a contratar mal, mandou um monte de gente embora, gente que ajudava, que era olheiro, que fazia desse time realmente um grande time. O que aconteceu? O São Paulo de 3 anos para cá, não é esse ano não, esse ano foi pior. O São Paulo vem fazendo péssimas campanhas. O São Paulo não ganha nada desde quando? Bem. Agora tem fama que não vende ninguém. Não, vendeu agora o David Neres, vendeu vários jogadores do primeiro semestre, inclusive por um preço exorbitante. Mas aonde está o dinheiro? Meu amigo, tem coisas que eu não consigo entender. As coisas têm que evoluir. Antigamente, o cara lá do departamento de marketing arrumou um belo patrocinador. Puxa, que legal, patrocínio na camisa. Agora o cara vende um belo patrocínio. O que é? Puseram um saco de arroz em cima da mesa. Não é isso, amigo. Quer dizer que se vender com o patrocínio numa granja para pôr um frango vivo, o cara ficou doido. Só faltou isso, né? Só tá faltando isso. Precisa modernizar, a coisa não funciona assim. Não, e a grande sacada foi contratar o Wesley e o presidente comer banana. E depois perdeu o Wesley, perdeu dinheiro, né? Não é uma crítica direta. Conheço o presidente do São Paulo, convivi com ele há muitos anos. Posso falar que é um mau sujeito. Não, mas o problema é que precisa mudar a mentalidade do clube. Ou você acha que o São Paulo está assim por causa de um cara? Não, é a mentalidade. A Portuguesa acabou, ou está acabando, ou está na véspera de acabar, por quê? Por causa do coitado do moleque que puseram de presidente? Não, a mentalidade. Vou fazer o quê? O Juventus, mesma coisa. As coisas não podem acontecer assim. Já passou da hora dos caras se reunir lá e falar assim, rapaziada, é o seguinte, você sabe, aqui os caras, todo mundo falava que a gente era elite, agora tá todo mundo sem dente aqui, ninguém tá resolvendo mais nada, vamos resolver isso. E o São Paulo começou com aquela história, né, que muitos times têm, muitos clubes têm, de recontratar jogador que deu certo. Isso aí funciona em algumas situações. O Serginho Chulapa parou e nunca mais voltou também. Careca também parou. Miller não joga mais. Então daí fica contratando jogador a peso de ouro, que não funciona, né? E dos velhos que voltaram, se é que pode chamá-lo de velho, o Hernandes é o único que deu certo. O Lugano faz 1 ano e meio que está encostado lá ganhando dinheiro. O São Paulo teve várias fases. Uma contratava a rodo. Assim trouxe o Leônidas, trouxe um monte. O Sastre. Mas era mais criterioso. Mas era criterioso. Aí depois teve uma fase que revelava todo mundo. Nunca apareceu um Pelé, é verdade, mas revelava. Revelava mais bons jogadores. Opa. Aí o Sininho, eram os meninos do Sininho. Como chamava aqueles? O grupo era lá. Menudo. Os Menudo. Tá. Legal. Aí depois voltou a contratar tudo de novo. Agora não contrata e nem destrata. Não faz mais nada.
O problema no São Paulo é de muito time brasileiro, né? Tem um pouquinho de dinheiro que é gastar. Mas não é só isso, não. É mentalidade. A estrutura tá ruim. Você vê, o Corinthians era assim. Está ruim. O Corinthians era assim. Aí, de repente... Já passou à frente. Passou à frente de todo mundo. Palmeiras já passou à frente. Mas passou à frente de todo mundo por quê? Porque são mais espertos? Não. Usaram inteligência. Saíram vendo o que era bom aqui, o que era bom ali. E é assim mesmo, é copiando que se aprende. Copiou, arrumou, deu o seu jeito todo especial de ser. Pode não ter sido uma solução melhor? Não, mas foi a solução ideal e a coisa andou. O Corinthians, para quem não conhece, eu convivo no Corinthians há 30 anos, o Corinthians dava vergonha de você ir onde é o campo do Corinthians, o CT do Corinthians. Terrível. Vergonha, atolava, o cara atolava, chovia, o jogador atolava. A sala de imprensa era um container, aliás, era um container também o vestiário. O jogador que trocava no container. Puseram o tal do Kia lá, o maluquinha. O Kia apareceu lá um dia com Tevez, Mascherano, não lembro no vestiário, naquele buraco ali. O quê? É verdade. Tinha cobra. Teve cobra, uma vaca passou por lá, que ficou doido. A bola caía no barro, no riacho. Evoluiu, amigo. Vai ver o CT do Corinthians. É um dos melhores do Brasil. Vai ver o CT do Corinthians. Compara com os outros. Olha, porque são tudo... corintiano é diferente. Não é nada diferente. Só usou a cabeça. O São Paulo ficou atrás do Palmeiras, do Corinthians, do Grêmio, que hoje tem um belo CT, tem um belo estádio. Ficou atrás dos times de Minas Gerais. O São Paulo foi ficando atrás. Ele só ganha hoje do Vasco da Gama, do Botafogo. O Vasco da Gama não tem nem CT. E o Flamengo já está quase chegando já tá andando. O Fluminense também. O Fluminense tem o Xerém lá. Xerém lá que também não cheira e não fede. Mas aí ninguém sabe onde fica. Para chegar lá é difícil. Ninguém sabe onde descobre fica. O jogador. Mas de qualquer maneira, são clubes que foram buscar informações, foram buscar tecnologia, foram buscar profissionais, foram buscar parceiros e conseguiram evoluir com um monte de problema também. Porque realmente o futebol parece uma empresa difícil mesmo de ser administrada. As pessoas complicam demais coisas simples. Olha, é difícil. Já pensou você, dono de empresa? Você precisa de um funcionário, o cara olha para sua cara e fala assim, 500 mil. 500 mil? Não, 500 mil? Peraí, mais ou menos, o cara for dar de salário 500 mil para aquele indivíduo, avacalhou, ele precisa de 11 igual. Não, mas faltou uma parte da frase. 500 mil limpo, sem imposto. Eles não querem pagar imposto, querem ganhar dinheiro e não querem pagar imposto também. Isso aí eu acho que está errado. Já a gente volta com mais informações, mais comentários aqui no Futebol em Rede, aqui na ONTV, a TV da internet. Venha para a rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água, não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Pois é, meu caro Fábio Seródio, amigos do Futebol em Rede, venha pra rede você também, conosco, presidente Venceslau, Taubaté, Bragança Paulista, Bebedouro, através da Rádio Venceslau AM 610. Difusora, e vem muito mais por aí. Difusora AM 570. Também temos aí a participação, estamos nas rádios de Bragança Paulista, Bragança AM 1310, ia falar 1310, 1310, e Nova Bebedouro AM 1180. Fábio Seródio deu pau aí no São Paulo, vocês discutam com ele aí, viu? Tem uns caras que vão aparecer tudo armado. Olha, Gil Dias, tanto jogo e o Corinthians ganhou de 1-0.
Ô, louco. Mas que jogo é esse? A diferença. De um gol de diferença. Ah, um gol de diferença. Ah, mas vale do mesmo jeito. Mas viu? foi um jogão, gostei. Foi o clássico que a gente esperava. Tanto jogo porcaria por aí. Agora, você falou muito do São Paulo aí, é que o Flamengo perde o Guerreiro, o São Paulo também vai perder o Cueva. Cueva vai para a seleção peruana para esses 2 jogos contra o Flamengo perde a Nova Zelândia. Guerreiro. O São Paulo meio eu acho o Cueva muito coicinho de porco, né? Muito o quê? Coice de porco, é curtinho, aquele toquinho dele, não sai do lugar. O Alexandre Monteiro, inclusive, cita isso aqui. Com a saída do Cueva para a seleção peruana, qual a melhor opção para o lugar dele? Tchan, 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 tchan. Lucas Fernandes, Quem é esse? Jonathan Gomes, Quem é esse? Shailon, Mike Suel ou Thomas? Tomate, ele falou. Não, Thomas. Com Mas Z. como é o nome desse jogador? Olha, Esse aqui. esse aqui é Shailon. Por favor. É garoto da base. Não, tudo bem. Garoto da base. Arruma um apelido pra ele, pelo amor de Deus. Shailon. Shailon, ele não... Olha, posso estar errado, mas como Shailon... É bem diferente a história do Pelé, que era gasolina, virou Pelé. Shailon não casa muito bem com o São Paulo. Mas Pelé era gasolina, Não, aquela gasolina... Sim, uma gasolina faz a coisa não. Como é que chama aquela gasolina azul? Gasolina azul. Não é muito legal. Olha, já que você tocou no assunto, aliás, você não tocou, mas falou de São Paulo, estamos quase encerrando o programa, o Wander Luiz tem mais uma participação, quer falar de seleção brasileira, falando rapidamente do Santos, o Santos está a 6 pontos do Corinthians, é o vice-líder nesse momento, ganhou bem do Atlético Mineiro no sábado 3-1. O Elano está subindo ou está descendo? O Bruno... Como é que é? O Elano está subindo ou está É o descendo? Homem-Aranha, Spider-Man. Mas também é exemplo do Alberto Valentim, vamos aguardar, hein? Eu não sei, que se agora ele é vai moda. subir Vamos ou descer deixando... pelas paredes, aí muda o presidente, ele vai se sentir traído e ficar em desce pelas depressão. paredes. Aí eu vou falar para você. Tem 6 pontos a menos, é um time que teoricamente pode chegar, não acredito muito, mas de qualquer maneira, né? Tem lá seus problemas também a resolver o Santos. O Borja, do Palmeiras, que ainda não foi o jogador que a gente esperava, há 3 times interessados nele. O Cruzeiro fez 2 gols. O Atlético Nacional quer ele de volta, mas quer pagar nada. E mais 2 times, segundo o Palmeiras, mas o Palmeiras não vai negociar. A dona Leila Crefisa acha que ainda ele vai jogar. Eu também acho. É um jogador que pode realmente... jogador, dá pra esperar um pouquinho mais. Acho que o Borja vai acabar dando certo. O que não vai dar certo é o Daverson, que custou quase 20 milhões de reais e ninguém entende por quê, né? O que não vai Ontem dar foi certo expulso. é Felipe Melo. Esse tem que ir embora mesmo. E a seleção brasileira, antes disso, o José Maria Marinho, aliás, está aqui a pergunta. Ele mandou uma pergunta? Hoje não. Ele Liga não pra CIA. Não, ele vai ser julgado, começou a ser julgado hoje. O cara está sendo julgado, ele está mandando uma pergunta pro programa? Hoje começa o julgamento de José Maria Marinho nos Estados Unidos, na USA. Será condenado? Essa é a pergunta. Eu acho que será condenado, sim. Eu acho que será condenado porque está lá. Tem 85 anos de idade, já está em prisão domiciliar desde 2015, mas se estivesse no Brasil, já estaria aqui ao vivo no programa, porque estaria totalmente livre, né? Dando entrevista e ainda defecando regras, vamos colocar assim. Porque aqui com 70 anos não prende mais, né? Porque bandido até 18 anos... Por que você acha que os caras não podem viajar? Os caras? Que caras? Ricardo Teixeira, Marco Polo... Não, o Ricardo Teixeira falou que pode viajar. Ele não viaja porque não tem dinheiro. Não quer, tá pobre. Agora o Marco Polo não pega nem ônibus. Aliás, ele e o Eduardo Cunha, né? Falando que tá pobre, né? Que não tem dinheiro. Táxi ele deixa passar. Não. Vai que... Ó, a seleção brasileira se apresentou em Paris, foi a Lille, onde joga... Sexta-feira contra o Japão, depois da próxima terça-feira em Wembley, no sagrado gramado de Wembley contra a Inglaterra. Desses 2 jogos, o amistoso que vale mesmo é contra a Inglaterra. O Neymar era dúvida, treinou hoje. E o Felipe Coutinho está fora do jogo contra o Japão, segundo as últimas informações, por causa de contusão. Antes que a gente fale um pouquinho da seleção, deixa o Wander falar que ele está pendurado lá, querendo participar. Já queria falar do São Paulo, já falou. Mudou de quarto. E a seleção... Não mudou de quarto, será? Será que ele aproveitou para fazer a barba? Tá, a barbinha dele. Porque barba tem que ser cheia, né? Você tem ou você não tem, né, Seródio? Agora é cheio de falha. Então dá uma pintadinha, né? Ô, meu caro Wander Luiz, brincadeira à parte. E a seleção do Brasil?
Quartarolo, Seródio, aqui nessa minha última participação, já gostaria de destacar a seleção brasileira, né? Tem amistoso, a seleção brasileira joga na sexta-feira contra o Japão e depois, na próxima semana, vai jogar contra a Inglaterra. O jogo contra o Japão em Lille, o jogo contra a Inglaterra em Londres. E a seleção se apresentando, né? Os jogadores chegando lá em Paris, tal. Foi montado um grande esquema de segurança, mas não houve, assim, uma presença popular tão intensa, tão forte, mesmo ali na chegada do Neymar, né? Agora, tá aí a Copa do Mundo, né? A gente está no mês de novembro, depois a seleção brasileira terá mais amistosos em março, e aí o Tite já vai ter que fazer a convocação para a seleção brasileira. Então o Neymar está contundido, não participou do jogo de sexta-feira, mas está aí confiando na recuperação, Felipe Coutinho também. Mais do que nunca o Tite quer mostrar que ele atingiu um padrão europeu. Aliás, é a primeira vez que o Tite vai lá com a seleção para a Europa, né? Então o Tite tem o seu desafio. A seleção brasileira, todo mundo sabe a sua história, apesar do 7-1 diante da Alemanha, já se recuperou. E agora, quem tenta mostrar que atingiu o padrão europeu é o Tite. Vamos ver como é que ele vai se sair nesses dois amistosos. A gente volta na quinta-feira. Um grande abraço. Até quinta-feira, meu caro Vander Luiz, falando aí da seleção brasileira. Como eu disse antes, né, o Neymar já está liberado para treinar, mas o Felipe Coutinho, que tem jogado muito bem, inclusive é um destaque até maior em alguns jogos que o próprio Neymar, juntamente com o Gabriel Jesus, que ontem ficou no fim de semana, né? Acho que foi ontem. Ficou na reserva da maior parte do tempo. Sábado. Jogo contra o Manchester City. Não, foi ontem. Foi ontem, tá vendo só? É tanto jogo. Eu estava certo. Né? Então, esses dois jogadores podem, inclusive... falar do Superclássico. Você vai falar do Superclássico. Eu já vou fechar aqui a seleção, porque... Vai fechar a seleção? Véspera da Copa? Agora... Você tá parecendo a FIFA, vai punir o Guerreiro e mandar o Peru pro abate. Não pode. Não, a seleção quase fechou depois do 7-1, depois deu uma recuperada, uma reabertura legal. O Tite, na verdade, ele é um técnico a lá europeu, não precisa provar muito mais, vai jogar com o Japão. Espertamente, é um bom jogo para se começar na Europa, né? Ele é favoritíssimo, o Japão é um time muito raquítico, perto do futebol brasileiro atual, e depois sim um teste muito legal contra a Inglaterra, terça-feira, dia 14, em Wembley. Aí eu acho que vale mesmo um teste legal. Vai valer contra a Alemanha. Não, contra a Inglaterra. A Inglaterra é uma grande força e fez fez uma bela eliminatória. A Alemanha... 7-1. Que teve brasileiro... Mas tem que ser na Copa do Mundo. Como não tem Copa na Alemanha, né? Então não adianta nada ir a forra contra a Alemanha em qualquer lugar. Vai encontrar historicamente, o Brasil e a Alemanha, o Brasil sempre ganhou. E, inclusive na final de 2002 foi 2-0 o Brasil. Sim. Aí nesse 7-1 foi realmente uma derrocada total e de novo quebrando aquela mística que é desenvolvida e propalada pela imprensa brasileira, que tem que jogar na Europa para aprender a jogar, aquela coisa toda. E quem perdeu para a Alemanha foi justamente o brasileiro que joga na Europa. Os brasileiros que jogaram lá. E o técnico que tem que estudar, viajar para conhecer, para aprender, era o Luiz Felipe Scolari, que trabalhou 8 anos na Europa. Então, peraí, então não adianta só ir lá, tem que saber. E foi um dia atípico. A diferença do futebol brasileiro para o futebol da Alemanha, mesmo a Alemanha sendo melhor em alguns momentos, mas não é de 7 gols, não é de 6. Bom, né? No caso, 6. Você queria falar sobre o clássico? Sim, que clássico? Nós temos um super clássico. Quem viu Palmeiras e Corinthians e depois na sequência assistiu Boca e River Plate, aprendeu que não se deve reclamar do árbitro. Porque sua senhoria lá, além de arrumar uma bela confusão, expulsou o jogador do Boca. E era o Néstor Pitana. Expulsou o jogador do Boca sem ver o que aconteceu. Falou que o cara deu uma cotovelada, ele pôs a mão, não aconteceu nada. E olha, aconteceu de tudo. Mas a mão não estava muito pesada? Não. Foi uma mão pesada. Aconteceu de tudo no Clássico, mas foi também um bom jogo. Eu digo que Palmeiras e Corinthians são melhor do que Boca e River Plate. Com certeza. Agora, tem uma coisa. Coitado do Munheco. O Munheco ele parece uma marionete. Está por fios. Quem é Munheco? É Marcelo. Marcelo Gallardo? Gallardo é Munheco. Ele conseguiu 2 tomos. Há muito tempo. 2 tomos numa semana só. Primeiro conseguiu perder a vaga na final da Libertadores, depois está ganhando de 2 na casa do adversário. Tomou 4. Para o Lanús. E aí perde o clássico pro Boca no Monumental. Munheco, adiós.
Adeus, muñeco, adeus, Se Galhardo. não se for a hora, se vai. Em Mas breve. está há muito tempo dirigindo o time. Bom, depois desses destaques internacionais com o nosso Fábio Seródio, torcedor do Boca, de Los Bosteiros. Isso é louco. Se eu estou reclamando do muñeco, Nós estamos encerrando aqui. Fica, muñeco. Acá, como diria a rádio, La Red, em Buenos Aires, como estamos diz minha filha, encerrando. nós outros ficamos loucos. Futebol em Rede para você. Voltaremos na próxima quinta-feira com a Rádio Venceslau AM 610 de Presidente Prudente, difusora AM 570 de Taubaté. Estamos também na Bragança AM 1310 de Bragança Paulista e na Nova Bebedouro, AM 1180 em Bebedouro, né? E muitas outras vêm por aí. Também. Venha para a rede. Boa tarde, boa semana, Fábio Seródio. Você também. Voltaremos. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.